Olá, inventores e inventoras da história, tudo bem com vocês? Pois bem, a criação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948 foi o desfecho de uma longa história marcada por perseguições, migrações, disputas territoriais e muita diplomacia internacional. O nascimento do Estado judeu não foi um evento isolado, mas sim o resultado de décadas de mobilização política impulsionadas pelo sionismo, pelo impacto do Holocausto, pelo aumento da violência entre árabes e judeus na Palestina e, finalmente, por uma resolução da Organização das Nações Unidas. Nesse vídeo, a gente vai entender as origens desse processo, os interesses em jogo e, claro, os conflitos que surgiram desde então, incluindo aí a questão palestina, que até hoje permanece sem solução. Então aguenta a vinheta, a gente já vai começar. Muito bem, o ponto de partida para compreender a criação de Israel é o surgimento do sionismo no fim do século XIX. Esse movimento nacionalista judaico ganhou forma em 1896 com a publicação do livro O Estado Judeu, do Theodor Herzl, um jornalista judeu de origem húngara. Ele defendia a criação de um Estado próprio para os judeus como resposta ao antissemitismo, ou seja, a hostilidade contra os judeus que crescia de forma bastante alarmante na Europa Central e também Oriental. A proposta sionista se baseava no retorno dos judeus à Palestina, território habitado pelos seus antepassados desde a antiguidade, mas que foi abandonado após as diásporas judaicas, provocadas pela perseguição romana. No entanto, esse território já era há séculos habitado por árabes palestinos, o que desde o início criava um impasse. Para alcançar o seu objetivo, foi criada a Organização Sionista Mundial, que passou a adquirir terras na Palestina, então parte do Império Otomano, para ali instalar imigrantes judeus de origem europeia. Começava assim a consolidação de um movimento migratório que se intensificaria ao longo do século XX. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a dissolução do Império Otomano, foi o Reino Unido quem assumiu o controle sobre a região da Palestina, por meio de um mandato da Liga das Nações. Durante esse período, em 1917, os britânicos emitiram a Declaração Balfour, onde prometiam apoiar a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Esse gesto foi visto como uma vitória pelos sionistas, mas acendeu o alerta entre os palestinos árabes que passaram a organizar protestos e resistências armadas. Durante as décadas de 1920 e 1930, os judeus intensificaram a migração para a região, com o apoio das lideranças sionistas e chegaram a formar grupos paramilitares como o Haganah e a Gangue Stern, que praticavam inclusive ações armadas, para garantir a permanência e expansão judaica, como foi o atentado contra o Hotel Rei Davi. Ao mesmo tempo, os árabes também reagiam com força, lutando tanto contra os britânicos quanto contra a chegada contínua de judeus, numa tentativa clara de manter o controle sobre as suas terras. O confronto foi ganhando contornos cada vez mais violentos e constantes. A situação se agravou drasticamente com a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, que resultou no assassinato sistemático de cerca de 6 milhões de judeus europeus pelos nazistas. O genocídio comoveu o mundo e fortaleceu os argumentos sionistas. Diante de tanta perseguição e sofrimento, era urgente garantir um Estado seguro para a população judaica. Com a guerra terminada e sem conseguir estabilizar a região, o Reino Unido renunciou ao controle da Palestina, transferindo essa responsabilidade à recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. A organização assumiu a tarefa de tentar resolver a disputa entre judeus e palestinos, cada vez mais violenta naquela região. No ano de 1947, a ONU aprovou a Resolução 181,
que propunha a partilha da região palestina em dois estados, um judeu e o outro árabe. Os judeus ficariam com 53,5% do território e os árabes com 45,4%. Já a cidade de Jerusalém teria um regime internacional especial por sua importância religiosa para judeus, cristãos e muçulmanos. Os judeus, que representavam cerca de 30% da população palestina, aceitaram a proposta da ONU. Já os líderes árabes palestinos e os países árabes vizinhos também acabaram recusando o plano, considerando ele muito injusto e até mesmo ilegal. Em meio a essa tensão, no dia 14 de maio de 1948, líderes sionistas proclamavam a fundação oficial do Estado de Israel. No dia seguinte, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque declararam guerra a Israel, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense, que terminou com vitória israelense e ampliação do seu território para além do que estava previsto pela ONU. Para os judeus, 1948 foi o ano da concretização de um sonho secular. Para os palestinos, o ano da Nakba, palavra árabe que significa catástrofe. Aproximadamente 700 mil palestinos foram expulsos ou fugiram das suas terras, muitas vezes sob violência e perseguições. Até hoje, descendentes desses refugiados somam cerca de 5 milhões de pessoas, segundo algumas estimativas da ONU. Israel nunca permitiu o retorno desses palestinos e eles permanecem em campos de refugiados ou em condições precárias, especialmente na faixa de Gaza, Cisjordânia e em países árabes vizinhos. Um personagem fundamental no processo de criação do Estado de Israel foi o diplomata Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia Geral da ONU em 1947, e teve papel decisivo na articulação dos votos que garantiram a aprovação da Resolução 181. Por isso, o Brasil é lembrado até hoje por seu papel histórico na fundação de Israel, embora atualmente também defenda o direito dos palestinos à sua autodeterminação. O Brasil também presidiu a sessão que em 48 criaria formalmente o Estado de Israel. Desde 1948, o conflito entre Israel e Palestina se estendeu por diversas guerras e revoltas, para além do primeiro conflito árabe-israelense que a gente já citou. Exemplos disso foram a crise de Suez, em 1956, a Guerra dos 6 Dias, em 67, quando Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, e, claro, a primeira intifada entre 87 e 93, 1987 e 1993, e a segunda intifada entre 2000 e 2005. Hoje, a Palestina não possui um Estado soberano reconhecido plenamente, nem controle total sobre o seu próprio território. Israel mantém bloqueios e ocupações militares, o que gera constantes violações de direitos humanos, segundo relatórios das organizações internacionais. Na faixa de Gaza, os palestinos vivem sob restrições severas de alimentos, remédios, água potável, energia elétrica e até mesmo de circulação. Já na Cisjordânia, os assentamentos israelenses continuam se expandindo, levando à expulsão de palestinos e ao aumento das tensões. A proposta mais amplamente debatida ao longo dos anos é a chamada solução de dois estados para tentar resolver essa questão. Ela prevê a criação de um Estado palestino soberano ao lado de Israel, garantindo autonomia, segurança e autodeterminação para ambos os povos. Essa proposta conta com o apoio de boa parte da comunidade internacional. Contudo, há muitos obstáculos para isso. Israel continua expandindo assentamentos em territórios palestinos, especialmente na Cisjordânia, o que inviabiliza a delimitação de fronteiras mais claras. Ao mesmo tempo, grupos extremistas, como Hamas, que governa Gaza, ou pelo menos governava Gaza, não reconhecem Israel, o que alimenta o ciclo de desconfiança e a evidente violência
naquela região. Além disso, Israel impõe severas restrições aos palestinos e muitos analistas e órgãos internacionais apontam que o país mantém uma espécie de regime de apartheid, especialmente nas áreas ocupadas. A convivência pacífica entre os dois povos, por enquanto, parece algo bastante distante. Mas a solução de dois estados continua sendo apontada por muitos como a única alternativa viável para uma paz mais duradoura naquela região. Bom, a criação do Estado de Israel foi, sem dúvidas, um marco na história do século XX, mas também o início de uma verdadeira tragédia para os palestinos naquela região. 7 décadas depois, o conflito ainda continua alimentado por desigualdade, violência e impasses políticos. Entender esse processo ele é essencial para analisar o presente e, claro, refletir sobre justiça, soberania e os direitos humanos. Se você gostou desse conteúdo e, claro, quer continuar aprendendo com a gente aqui mais temas históricos e até geopolíticos, não deixa de se inscrever aqui no Inventando História e, claro, ativar o sininho, para receber as nossas notificações e não deixar de curtir e comentar. A gente sempre gosta de ver vocês aqui pelo canal. Valeu? Eu te aguardo para mais vídeos por aqui. Até o próximo. Tchau.